Olha só, eu quero falar um pouco sobre ter paciência. É algo que muitas pessoas que hoje, né, a gente não tem tido paciência para esperar. Esperar o quê? Esperar o resultado que a gente almeja sobre os nossos investimentos. A conversa aqui é sobre investimento. Então, a gente costuma esperar, a ter paciência, ou pelo menos se a gente não tem paciência, tendo ou não, a gente vai ter que esperar. Né? Você que vai em algum mercado aí, né, naquele dia de promoção, né? Poxa, a abertura desse mercado tal dia e você vai nesse dia super lotado. E você tem a paciência de esperar ali muitas vezes 20, 30, 40 minutos, muitas vezes até mais, né? Mesmo você não querendo, mas você vai ter que esperar ali, porque senão você não vai sair com as tuas compras. O interessante é que a gente tem tido a paciência de esperar ali, né? Naquela fila, muitas vezes cansado, muitas vezes estressado, né? As pessoas, poxa, cheguei do trabalho, aí eu fui no mercado e fiquei lá um tempo absurdo. Mas o importante é que as pessoas têm tido ou tiveram essa paciência de ficar na fila lá esperando, né, esse tempo para depois conseguir sair com as suas compras. Então, a gente tem tido paciência para muitas coisas hoje em dia. E a paciência de esperar ou de investir todos os meses, né, com insistência, com resiliência, a gente não tem tido essa paciência. Outra coisa, a gente costuma a olhar um filme de 1 hora, 2 horas, a gente fica em frente a uma tela ali olhando um filme, muitas vezes, ou a maioria das vezes, esse filme não agrega nada em nossa vida. Você pode ver, você tem assistido filme aí que não tem agregado nada na tua vida, você não tem aprendido nada, você não tem ali absolvido nada daquele filme. Mas a gente fica ali 1 hora e meia, 2 horas na frente de uma tela, né, não absorvendo nada, não aprendendo nada, mas a gente tem tido essa paciência de ficar ali assistindo aquele filme. Então, a gente tem tido paciência para muitas coisas hoje, né? Coisas que não têm agregado nada na nossa vida. E muitas vezes algo que a gente deveria ter paciência, ou naquilo que a gente deveria ter paciência de esperar, a gente não tem tido. Quer dizer, a gente tem só reclamado, a gente tem dito, poxa, mas rende pouco. Poxa, mas esse mês não deu, então eu estava acostumado a investir 100, 200 reais por mês. Esse mês, como não sobrou quase nada, não vou investir quase nada. Ou não vou investir nada. Então, tenha paciência. O resultado ele vai vir e vai, mas vai vir daqui a alguns anos. A gente não tem que ser pessoas iludidas, não. Tem pessoas que querem o resultado agora. Pessoas imediatistas que querem um resultado, né, absurdo em poucos meses ou em poucos anos daqui. Poxa, daqui a 1 ano, 2 anos eu quero que esse dinheiro, né, poxa, venha me sustentar. Não, não é assim. A realidade é outra. A realidade não é essa que muitas vezes a gente vê na TV, né? Então nós temos que ser realistas. Nós temos que ser pessoas pacientes para esse assunto sobre finança. Você tem que ter muita paciência. Tem muitas vezes que vai dar errado em certos pontos, aí você vai para outro, né? Nós temos que ter esse jogo de cintura. Então, se nessa caminhada sobre investimento, sobre você aí que está, nós estamos todos os dias aprendendo sobre isso, sobre educação financeira. Poxa, eu quero montar um certo patrimônio, mas se você não é aquela pessoa paciente, me desculpe, mas dificilmente você vai chegar lá. Então, temos que ser pacientes. Tem dias que vai ser desanimador, vai ser estressante, mas se você deixar
esses dias ou esses pensamentos tomarem conta da tua vida, da tua mente, com certeza vai chegar num ponto que você já nem vai querer mais investir. E uma coisa interessante também, que eu já falei sobre isso, que esse algo que nós temos fazendo, esse investimento que nós temos fazendo, não é para os outros, é para nós mesmos, é para você mesmo. Você daqui uns anos vai olhar para trás e vai dizer, poxa, realmente o que eu fiz ali atrás, esse algo valeu a pena. Né? Eu tive paciência de todos os meses investir pelo menos um pouco, é para o teu próprio futuro. Né? Isso que a gente está fazendo, esse papo de investimento, esse papo de, poxa, querer investir todos os meses, pelo menos um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso aí é para nós mesmos, isso aí é para você mesmo, porque os dias eles estão correndo muito rápido, daqui um pouquinho a gente já está em 2027, daqui um pouquinho, é logo ali. E aí, poxa, mais um ano se passou e eu disse que eu ia começar e não comecei, né? Poxa, eu não tive paciência para talvez insistir naquele investimento, né, que estava ali, poxa, já estava rendendo 1%, entende? Então, muitas vezes a gente quer dinheiro rápido, mas não é assim, a gente tem que ter essa paciência de insistir naquele, né, naquele projeto, naquele plano. Então tenha paciência. Às vezes a gente não tem chegado onde a gente quer porque a gente não tem tido paciência. A gente tem tido paciência para outras coisas que não tem agregado nada na nossa vida e para os nossos investimentos, para o nosso futuro, para o futuro da tua família, né, para o teu próprio futuro, porque daqui a pouquinho a gente vai chegar a 50, 60 anos e não vai ter esse vigor, essa saúde que a gente tem hoje. Então, o que a gente está construindo hoje para a gente colher amanhã? O que a gente está plantando hoje para a gente colher amanhã? Né? Vai chegar o dia que a gente não vai ter esse vigor que a gente tem hoje de sair de manhã, todo dia de manhã, trabalhar toda semana, muitas vezes sábado, muitas vezes tem pessoas que trabalham até domingo, entende? Então, esse vigor que a gente tem hoje, daqui uns anos a gente não vai ter. Então, esse papo de investimento tem que ser hoje, tem que ser logo. Os anos eles correm, eles voam, né? E aí, o que a gente está construindo para o nosso futuro? Futuro da tua família, para o teu futuro. Não vamos querer, não vamos querer depender de governo, não. Você tem que construir algo para você mesmo. O nosso futuro é a gente que faz, entende? Então tenha insistência, tenha paciência, tenha essa perseverança, essa, né, resiliência para nós conseguir chegar onde a gente almeja. Tá, rapaziada? Valeu aí mais uma vez. Curta os vídeos, compartilha. Comente aí se você tem insistido nos investimentos. Você tem que investir pelo menos um pouco todos os meses. Né? Você que não investe nada, pelo menos cria a tua reserva de emergência. 2 mil ali guardadinho, rendendo 1% ao mês ali, já é um grande passo, já é o que a maioria das pessoas não fazem hoje. Você tendo a tua reserva de emergência já é um grande passo que você mesmo dá, né, para a tua própria segurança. Aconteça algo, você tem ali reservado, tá? Então, fique com Deus. Valeu.